Olá, meus irmãos! Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo de número 132, que é um cântico de romagem. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne fará subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Meus irmãos, esse é um salmo que é uma petição, né? Um clamor de salvação em favor do rei. Né? Começa assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Né? E é curioso que durante o salmo, né, duas questões são apresentadas aqui. Uma delas é a lembrança, né, da aliança e a petição, né, esse clamor para que Deus agisse em favor daquele que se assentava no trono de Israel, em favor do rei, é um clamor que é feito se lembrando do próprio juramento, da própria aliança, do próprio pacto que o Senhor fez com Davi. No versículo 11 ele diz: o Senhor jurou a Davi. E nós sabemos que essa aliança e esse juramento de que não faltaria a Davi um herdeiro para se assentar no trono, isso se cumpre de uma forma muito clara na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a raiz de Davi, aquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, né, que reinará para todos sempre. Mas há uma outra questão que vem à tona também, que é quando faz-se menção ao compromisso de Davi, a preocupação de Davi com a construção, né, de uma casa, de uma morada para o poderoso de Jacó. Ou seja, a intenção de Davi de construir uma casa, um templo, que ao final acabou sendo feito não por ele, mas pelo filho dele. Mas é ele quem demonstra essa preocupação, esse interesse. E é sobre isso que eu queria chamar a tua atenção. Quando a gente pensa na construção do templo lá atrás, que foi feito por Salomão, a gente sabe que aquilo apontava também para uma outra realidade que em Cristo se tornaria clara. Porque Cristo é aquele que de fato constrói o verdadeiro templo para o Senhor. E só que esse templo não é feito de pedras, não é feito de ardósia, de cimento, ele é feito de pessoas, são pedras vivas, que é a igreja. É esse o templo, é o corpo de Cristo, é esse o templo que o próprio Senhor Jesus Cristo está construindo para Deus. São aqueles que estão sendo alcançados, que já foram escolhidos na eternidade, mas que na história estão sendo alcançados e recebem a aplicação dos benefícios da obra de Cristo que o próprio Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário, mediante a sua morte e ressurreição.
Mas nós vemos aqui da parte de Davi esse compromisso que demonstra um zelo com relação ao culto, um reconhecimento da importância daquele momento de ajuntamento solene. E, obviamente, nós não podemos cair no equívoco de pensar que existe um lugar que torna a nossa adoração mais santa ou mais aceitável a Deus. É como se aquele espaço físico que é construído por nós e que nós acabamos chamando de igreja ou de templo, como se aquele lugar fosse o único lugar possível de adorarmos ao Senhor. Não. Aquele lugar é um lugar apenas reservado e destinado para essa finalidade do encontro solene. Mas se um dia não tivermos aquele lugar que foi construído por questões de conveniência, para facilitar o nosso ajuntamento, podemos nos reunir numa praça, podemos nos reunir numa casa e adorar o Senhor normalmente. O que não podemos, de forma alguma, é deixar de atender à convocação solene. Isso é o que não podemos. E quando eu falo que podemos nos reunir numa casa, não estou falando que você pode ficar na sua casa em pleno domingo, sem nenhum impedimento, sem nenhuma questão de saúde, sem nenhuma outra questão que te impeça de sair de casa, e você ficar lá normalmente, como, não, tá bom, eu vou fazer meu culto particular aqui e tá tudo certo. Não. Nós podemos adorar numa casa se toda a igreja for convocada para lá. Ou seja, se todos aqueles que fazem parte da comunidade dos santos não tiverem outro lugar para se reunir, e o único lugar possível for uma casa que seja grande, então ali haverá o atendimento do povo de Deus à convocação do próprio Deus para o ajuntamento solene. É isso que a gente percebe que tem se perdido nos dias atuais. O reconhecimento de que o culto é uma resposta que o homem e a mulher, o ser humano, precisam dar. É a resposta do coração humano ao Criador. E, ao mesmo tempo, que também é o nosso Redentor, que nos chama para comparecer perante Ele, atendendo ao chamado dEle para adorá-lo e para entregar a Ele os tributos que lhes são devidos, tributos de adoração e de glorificação, porque Ele é o grande Rei. E isso tem que ser feito como corpo, isso tem que ser feito como comunidade dos santos. A presença da igreja se reunindo periodicamente, aos domingos, no culto solene, para atender ao chamado de Deus, é a manifestação histórica dessa percepção do reino de Deus na história. Ou seja, aqueles que foram alcançados pelo reino reconhecem que devem prestar ao rei o tributo de glória e de adoração. E por isso eles respondem. E por isso eles vêm juntos. Eles entendem que aquele dia não é o dia do culto particular. Eles vêm juntos. E aí eu quero te perguntar o seguinte: qual o valor que você dá ao culto? Para algumas pessoas, o que eu percebo claramente, culto é uma questão de conveniência, sabe? Quando sobra tempo, a gente vai. Mas qualquer outro compromisso social, talvez até um mero jogo de futebol, uma final de campeonato é suficiente para que as pessoas não compareçam. Essas coisas não são motivos justos. Não são. Compromissos sociais, jogos de futebol, eventos esportivos, isso é mero entretenimento. Isso não tem nada a ver com as coisas essenciais da vida. E essas coisas não podem de forma alguma competir com o nosso dever de atender à convocação do grande Rei. Então pense um pouquinho a respeito do culto, avalie bem se o teu coração tem dado ao culto o valor que ele precisa receber. Porque o valor que nós damos ao culto, ele tem a ver com o valor que nós damos ao próprio Deus, porque o culto é dele e para ele. O culto não é para nossa edificação, não. Nós somos edificados no culto porque Deus é misericordioso, Ele é gracioso. E todas as vezes que nós nos reunimos como família, como povo dEle, Ele fala conosco, Ele nos abençoa por causa da bondade dEle. Mas o propósito do culto é adorarmos e exaltarmos a Deus.
é comparecermos perante Ele, como povo dele, que em obediência, né, comparece para entregar a Ele o tributo que lhe é devido, que é o tributo de glória e de adoração. Então pense nisso, reveja, repense, reavalie a tua postura diante do culto solene, né, e passe a caminhar como Davi. Davi chegou ao ponto, né, de assumir um voto perante o Senhor. É isso que ele diz, olha, versículo 2. De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. 2 pontos. Aí ele começa a falar qual foi o juramento feito. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Falou, não, isso é coisa primordial, principal, é prioridade. Tenho que achar um lugar. Então, meus irmãos, que o nosso coração seja zeloso assim. Deus é aquele que nos criou e também é aquele que nos redimiu em Cristo. Nós somos dele, só estamos vivos por causa dele. Então, que ele seja o Senhor do nosso tempo e que ele seja Senhor de todas as nossas prioridades. Que Deus te abençoe, te dê um coração zeloso, um coração quebrantado e um coração que valorize o culto solene ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.